arquitetura deve evoluir em função da técnica e dos problemas sociais. Se o arquiteto está interessado nisso, como eu, é participar da luta política. É sair para a rua e protestar. O que determina o interesse da arquitetura de Oscar é, sobretudo, a invenção e a beleza. Minha arquitetura é muito simples. Eu quero fazer a coisa diferente. Eu quero usar o concreto em toda a sua plenitude. O Oscar decide uma obra, um grande projeto, em 1 hora. Deve-se passar com ele a mesma coisa que Mozart, que sentava para tocar uma música no piano e a música saía pronta, composta. A característica principal de uma obra de arte é o espanto, é a surpresa. Isso é que é importante. Na arquitetura é a mesma coisa, é o espetáculo arquitetural. Porque ele sempre foi um homem atuante, mesmo discreto, mas sempre atuante, influindo na vida do país. Oscar Niemeyer é o maior brasileiro vivo. O meu nome devia ser Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares. Ribeiro e Soares são nomes portugueses, não é? Almeida talvez um nome árabe, não é? E só Niemeyer que é alemão. Mas como é um nome diferente, ficou essa ideia de Oscar Niemeyer. Mas meu nome não, eu tenho quatro coisas diferentes e talvez o preto também, que deve estar na família, um índio que a gente não sabe. Mas o que eu sou é como é que se diz, um mestiço aí, com muita honra. Esse livro mostra a minha família, meu avô Ribeiro de Almeida. Eu vivi com meu avô Ribeiro de Almeida durante 25 anos, na mesma casa, em Laranjeiras. Como estivesse vendo a rua antiga, né? As casas são diferentes, mas a ideia ficou. Aqui eu casei, aqui nasceu minha filha. Passei minha juventude toda aqui. No colégio, eu fui o primeiro aluno da aula. Na segunda vez foi um Bahia, um rapaz, Olavo Bahia. Na terceira vez ele foi na segunda vez ele foi o primeiro e o segundo. Na quarta eu já só pensava em futebol. Eu lembro que quando às vezes eu não queria ir à escola, fazer gazeta, como diziam, eu atravessava pela rua de Laranjeiras, eu subia e ficava aqui com os meus amigos, a gente ficava jogando futebol e daqui eu olhava a casa, minha mãe lá nos afazeres domésticos, né? E quando era hora de acabar a escola, eu descia e vinha com a minha pastinha para aqui. Mas foi um princípio assim da minha vida muito tranquila. Na sala de visita tinham 6 janelas. Numa delas tinha um oratório. Então a minha avó abria o oratório, vinha o padre, os moradores iam assistir à missa. Nós éramos quase sempre expulsos da missa, a gente começava. Era uma família cheia de preconceitos, que vinha de Maricá, eles eram fazendeiros lá. Minha avó de noite, eu me lembro, ela vinha com a penca de chaves e fechava a porta toda. Eu me lembro que eu tinha 7 anos e um dia eu ouvi ela dizer para a empregada: tira esse pano da cabeça, negra não usa isso. E aquilo me chocou, que eu nunca esqueci. Eu senti logo que o mundo era injusto demais, né? Que a gente tem que protestar. E hoje, quando dizem que protesta falta de educação, eu acho até graça, que a gente tem que protestar. Meu tempo de garoto era só mulher e futebol.
Naquele tempo eu me lembro, o prazer era nas quintas-feiras que o colégio não dava aula, a gente ia para o Meretriz, para lá, para se divertir. É um clima assim de perigo, de vadiagem, de malandragem, né, que atraía, né? Eu tinha um tio que era advogado, morava comigo, era muito meu amigo. Eu tinha 14 anos. E um dia ele me disse: como é que você se arruma, negócio de mulher? Eu disse: anda por aí com os colegas, a gente vai lá para a rua Condilagem, a gente fica no bar ouvindo cheio de violão, a gente sai com as mulheres. Ele disse: não, mas isso é muito ruim, você passa no meu escritório. Aí ele me levou por rendezvous e peguei uma gonorreia. Eu gostava de desenhar. Quando eu era menino, tinha 10 anos, e a professora me dava sempre 10. Minha mãe guardava aqueles desenhos com muito carinho, né? Sem saber que o desenho é que me ia levar na arquitetura. Estava casado com problemas de dinheiro, fui trabalhar de graça no Escola do Lúcio, que eu queria aprender. Eu queria ser um bom arquiteto. Sabia que lá a arquitetura era cuidada, que havia uma correção, eram mais intelectualizados mesmo. O Lúcio, o Leão, tudo. Foi muito bom para mim. O Lúcio Costa era o chefe da equipe encarregada de desenvolver o projeto de Le Corbusier para o Ministério, o prédio do Ministério da Educação e Cultura, né, que se tornou o marco da arquitetura moderna brasileira. O Lúcio Costa era o chefe dessa equipe e foi ele que convidou o Oscar Niemeyer para trabalhar com eles, com o grupo no desdobramento do projeto. E não só isso, foi ele também que mandou juntar da rua o esboço que o Oscar tinha feito, modificando o projeto inicial de Le Corbusier, e que quando foram dizer ao Lúcio que ele tinha feito este projeto, o Oscar jogou o projeto pela janela, o Lúcio Costa mandou apanhar o projeto lá embaixo, viu o papel, abriu o papel, empolgou-se com o projeto e disse que a partir daí era naquela direção que o projeto ia ser desdobrado. Tive a influência do Corbusier e todos os arquitetos da minha geração tiveram. Quer dizer, só na parte que ele definiu como princípio de arquitetura. Considerar que a arquitetura moderna se baseava no piruti, na estrutura independente, na fachada de vidro, no terraço-jardim. Só isso. A arquitetura que eu faço é muito diferente. Agora, a grande influência que eu tive com o Corbusier, me acompanhou a vida inteira, foi quando ele me disse: arquitetura é invenção. A arquitetura é muito simples. Eu quero fazer a coisa diferente. Eu quero usar o concreto em toda a sua plenitude. Então a minha primeira preocupação foi compreender que a curva existe. A curva é importante. Quando tem um problema de concreto armado, um vão maior, a curva é a solução natural. Então essa primeira fase foi a liberdade plástica, a curva na arquitetura. Eu fiz a igreja da Pampulha, isso em 1940, né? Eu cobri a igreja de Burgos, né? Pedacinho de terra se construiu alguma coisa que eu acho que representa muito bem o Brasil. Eu acho que representa o que o Brasil tem de bom e melhor no moderno e no antigo.
representa a pintura, a escultura, a história contada, o misticismo brasileiro, onde dois gênios brasileiros combinaram, né? Niemeyer e Portinari. Essas inovações foram tais, quer dizer, que o bispo, altamente conservador, simplesmente ele achou que era uma obra meio demoníaca, eu imagino. Então ele se recusou e durante muito tempo, quer dizer, a Pampulha não pôde ser usada como igreja, a igreja ficou fechada porque ele se recusou a consagrar aquela capela. Quer dizer, imaginem que coisa fantástica e absurda. Quando fez a marquise da região da Pampulha, se as margens do lago eram curvas, ele fez a marquise curva, acompanhando as margens do lago. Então, uma sensação, quer dizer, uma laje de concreto fina com colunas, quer dizer, então ali tudo era inovação. Então a Pampulha é uma primeira obra síntese do Oscar. E o Oscar provoca uma revolução na arquitetura brasileira e mundial quando faz a Pampulha. Me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Las líneas curvas que utilizaba este arquitecto sirvieron para incorporar la sensualidad del paisaje brasileño a la arquitectura moderna. Pero Niemeyer no se quedó allí y al regreso lo veremos transformando ese mismo paisaje al construir una ciudad en medio de la nada. Ya regresa Vidas. Sigamos descubriendo la obra del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. O presidente Juscelino Kubitschek chega a Brasília para mais uma visita de inspeção às obras da futura capital. E imediatamente, em companhia do Dr. Israel Pinheiro, o chefe do governo se encaminha para o helicóptero que lhe proporcionará uma visão panorâmica da cidade plantada em pleno Chapadão goiano. Quem chega a Brasília por via aérea avista as construções modernas dos institutos, as estruturas metálicas dos ministérios e uma sucessão de obras que muito em breve estarão compondo a maior experiência urbanística dos últimos tempos em todo o mundo. Brasília foi uma aventura. Eu me lembro quando eu fui a Brasília, parecia o fim do mundo, longe, não tinha estradas, não tinha nada. E nós tínhamos que fazer a capital em 3 anos e meio. E nós estamos andando com o capim até o joelho, não é? Procurando o lugar onde devia ser construído o Palácio Alvorada. Brasília foi feita em uma cruz, né? E a cruz do sinal da cruz de quem toma posse da terra, não é? E ao mesmo tempo essa cruz que remete à colonização, à primeira missa, à primeira conquista, essa cruz se transforma no avião, porque Brasília também é um formato em X, como um avião e as asas do avião, né? Então ela tem o máximo da sua modernidade e o máximo também dessa memória histórica, tudo junto no seu tempo de fundação. Bom, eu quando fui para Brasília, podia ter levado só arquitetos, né? Mas não, eu levei um engenheiro, levei um sujeito que era médico, mas não sabia nada de medicina, mas era meu amigo. Levei 4 amigos que estavam na meta, que eu podia ajudar, não é? Eu queria lá não ficar só conversando sobre arquitetura. Por isso, quando eu digo aos estudantes que as coisas devem ser ligadas, é porque faz falta, né? Nada melhor para o Oscar do que a camaradagem, fazer junto. Ele sempre andou no mundo com uma patota, que nós chamamos patota, quer dizer, um grupo de amigos que sempre estão com ele.
E pela vida inteira ele manteve esses amigos. Traçados os planos de vida ou de morte pelos capitães da pacífica, mas dura batalha brasileira, os pesados engenhos dessa guerra redentora abrem, conquistam, subjugam o espaço. A cidade nova estende os seus braços às irmãs mais velhas. O Brasília é o exemplo mais significativo, né, desse espírito do governo Kubitschek, né? Quer dizer, que mistura a iniciativa e a audácia, né? Porque as pessoas mal acreditavam que de fato fosse possível construir uma capital, né, das proporções de Brasília em tão pouco tempo. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura. Uma equipe dedica-se à arte de fazer cidades dentro de perfeitas soluções dos problemas urbanos. A gente fazia um desenho, dia seguinte, Joaquim Cardoso, que era o calculista, começava a fazer os cálculos, e a obra começava sem a estrutura estar calculada. O cálculo ia seguindo a proporção que a obra caminhava. Que ali em Brasília, o Oscar, ele inicia também uma etapa nova da sua arquitetura e realiza uma experiência como nenhum outro arquiteto moderno realizou, pela oportunidade que teve de projetar os palácios, o Congresso, a Catedral, enfim, todos os prédios fundamentais de uma nova cidade. A solução do Palácio Residencial se orientou pela escolha dos princípios de simplicidade e pureza que marcaram no passado o equilíbrio das grandes obras arquitetônicas. Eu fiz o Palácio do Alvorada, eu fiz as colunas assim. Eu queria que uma pessoa pudesse ficar aqui e outra pudesse ficar aqui embaixo, dialogando. Eu queria evitar o peitoril. Eu fiz as colunas então assim, se multiplicando. Essas colunas criaram muito espanto. Eu me lembro que o André Malraux esteve aqui e num gesto assim de boa vizinhança, disse: eram as suas colunas mais bonitas depois das colunas gregas. E realmente eles ficaram conhecidos por todo mundo. Eu cheguei na Grécia e vi um prédio com as colunas iguais. Eu fui nos Estados Unidos em um prédio de Correios e Telégrafos com as colunas do Alvorada. Depois eu fiz o caminho da catedral em sombra, de modo que a pessoa, quando chegasse na nave, ela tivesse o efeito, o contraste da luz, e que a vista se estendesse pelo espaço. Era uma ideia assim que o crente, a pessoa que acredita em Deus, sentisse que ele estava mais em ligação com o infinito. A Catedral de Brasília, na minha opinião, é a obra mais importante da arquitetura brasileira desse século. E o Oscar chegou ao extremo de fazer com uma peça, que se repete 16 vezes ao longo dela, uma catedral. É uma coisa quase inacreditável. Uma peça gerar uma catedral. Se você for a Brasília, você foi a Brasília. Você pode gostar ou não dos palácios, mas você não pode dizer que viu antes coisa parecida. Isso é que é arquitetura, é a imaginação. Brasília, o que é tão interessante dela é que ela tem algo de irreal, né? Se você repara, ela tem uma arquitetura, ela tem um céu gigantesco, né? Aquele céu é imenso, aquele céu quase que come a cidade, aquele céu é um continente inteiro, e aquela arquitetura monumental do Oscar Niemeyer não é nem tão monumental assim, ela é discreta, ela é branca, ela é tênue, não? E de uma certa forma ela quase parece literalmente uma cidade que desceu do céu.
Brasília, por conta do clima, da luz e da disposição ordenada dos edifícios, dá essa tranquilidade. Você, depois de 8 horas em Brasília, você está vindo de uma metrópole como eu, de São Paulo, você já é outra pessoa. Brasília era a representação arquitetônica de um sonho mais amplo brasileiro. Havia nessa época uma grande ebulição cultural. O Brasil viu nascer o seu cinema novo, a sua música nova, a bossa nova, novo teatro brasileiro. Programme de la cathédrale, programme de la place des trois pouvoirs, travail particulier sur les 2 coupoles du Parlement, l'idée d'une sorte d'édifice démocratique que l'on pourrait parcourir et qui ne serait pas une boîte fermée dans laquelle les parlementaires parleraient tout seuls. Donc ces images répondent à une attente formulée depuis les années 40 quant à la représentation des pouvoirs modernes du XXe siècle. Nós vivíamos juntos com os operários, comíamos nos mesmos lugares, andávamos praticamente com as mesmas roupas, né? Na noite, quando a gente tinha que respirar um pouco, a gente ia para as boates da Cidade Livre, né? E eles lá também, a gente ficava nos mesmos salão, bebendo as mesmas coisas, conversando com eles, e sem querer foi nos dando uma ideia assim que o mundo ia mudar. E vinha um caminho assim de igualdade, onde não houvesse diferenças de classe. Mas isso foi uma ilusão, né? Porque logo depois o Brasil se inaugurou, vieram os homens de negócio, vieram os políticos, né? O muro de classe nos separou deles novamente, né? E aquela ideia assim, muito vaga, mas que a gente sem querer sentia no ar, desapareceu. A arquitetura sempre foi a história feita na pedra. A mensagem que uma geração queria passar para outra, independente da língua, uma mensagem que você via e que representava um símbolo. Ainda é muito cedo para a gente saber qual o símbolo de Brasília, o que isso passa, porque isso vai além da ideia de Niemeyer. Niemeyer é um reflexo do seu tempo. Ainda é muito cedo para saber a história que esse tempo nos quis contar, mas ali tem uma mensagem. Ali é o espelho do nosso tempo. E o que isso vai representar, nós vamos precisar ver esse programa daqui a 200 anos. Sin duda alguna, Oscar Niemeyer pasará a la historia por haber diseñado gran parte de la ciudad de Brasilia. Pero este arquitecto también dejó sus huellas en otros países. Y al regreso, vamos a seguir su paso por Europa después del golpe militar del 64. Ya venimos en Vidas. Ya regresa Vidas. Seguimos creando espacios con el arquitecto Oscar Niemeyer en People and Arts. Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Vamos com calma! Vamos com calma!
golpe militar de 64 interrompeu esse sonho que havia. A partir da democratização dos anos 40 e tal, foi se alimentando de um país com alguma contribuição original a prestar ao mundo. Isso foi ceifado pela ditadura militar na medida em que se mediocrizou a ideia de cultura, de educação. Né? E o Oscar dizia abertamente que era comunista e, depois de hostilizado de todas as maneiras e não tendo oportunidade de trabalho no país, pelas condições que se criaram, é obrigado a deixar o Brasil. Era impossível trabalhar, né? Eles queriam me sacanear e tudo, eu senti que tinha que ir embora. Então, vocês queriam me calar, eles me deram a oportunidade, sem saber, de eu mostrar lá fora a minha arquitetura. Ao mesmo tempo que saiu contrariado daqui, mas foi uma oportunidade muito grande que ele teve de difundir a sua arquitetura no exterior, de firmar o seu nome e o prestígio da arquitetura moderna brasileira. Eu, quando cheguei em Paris e comecei a projetar, Malraux conseguiu uma lei, um decreto de Gaulle, de modo que eu posso trabalhar na França como arquiteto francês. Mesmo hoje, se eu quiser, eu prestei juramento lá no Conselho de Arquitetura. De modo que isso foi muito útil para mim, que eu fiquei mais livre para trabalhar. Na sede do partido, eu fiz o prédio assim. Mas eu queria explicar que havia uma razão para isso. Eu botei os acessos aqui. Depois tinha a questão do grande salão da classe operária, um auditório. Se eu fizesse no terreno, ele ia ficar muito grande a cúpula. Então, eu fiz embaixo. O hall da classe operária embaixo e a cúpula sai assim, de modo que em cima era pequeno. Eu queria mostrar, o que às vezes esqueciam, que é preciso haver uma boa relação entre volumes e espaços livres. Que era importante, e em cima era ficar só. É questão da beleza arquitetural. Vous savez, les habitants du quartier sont très fiers d'avoir le siège du Parti communiste. Nous entendons souvent des anecdotes sur cette coupole, par exemple, qui est derrière moi. Nous entendons que c'est un abri antimissile, un abri anti-aérien. Vous voyez, nous sommes vraiment très loin de tout cela par rapport au symbole de la vie. En un mot, c'est un lieu de vie. O auditório, ainda mais com a porta inclinada que abre, quando eu entrei, a minha sensação era estar entrando numa nave espacial, quer dizer, num mar de luz, no interior mais bonito que eu já vi na minha vida. A luz vem do chão, vai ao teto, vai ao chão, e você se sente realmente envolvido, como se estivesse, talvez, sendo sequestrado para o interior de uma nave espacial. Cheguei na Praça do Havre e eu disse, eu quero rebaixar, menos 4 metros, rebaixar a praça toda. Eles disseram, mas rebaixar a praça, caro. Mas concordaram. Eu queria que a pessoa daqui pudesse ver a praça. Eu queria que a praça estivesse protegida dos ventos do mar. Era uma cidade antiga, foi quase destruída pela guerra. Os prédios eram sóbrios, uma cidade bonita. Eu não queria competir com a arquitetura da cidade. E como o meu problema era aquele negócio do Malraux, daqueles centros de cultura, né? Eram prédios quase que fechados, auditórios, teatro, essas coisas. Eu fiz uma arquitetura mais cega, quer dizer, os prédios assim, outro prédio assim, sem aberturas, né? As rampas, foi uma coisa que ficou muito diferente. Eles chamam hoje Espaço Oscar Niemeyer.
A minha família ficava aqui, eu ia uma missão de trabalho, um exílio forçado, né? Eu lá tinha novos amigos, os amigos que eu levei, né? Conheci o Sartre, que me procurava. Às vezes eu fui na casa da Simone de Beauvoir. Eu levava uma vida assim, momentos de prazer, de paz, de brincadeiras. E depois momentos de angústia, pensando no Rio. De modo que eu conheci gente muito boa, assim. Gostei muito em Paris de tudo. Clima assim, a terra assim da fraternidade, não é? Da liberdade, a Revolução Francesa. Eu gostava dali de andar para aqueles cafés, lembrando aqueles tempos antigos, não é? Aquela turma que fazia o surrealismo, não é? Não, a França é fantástica. Se eu tivesse saído do Brasil, eu ia morar na França. Eu passei pela Europa assim com essa preocupação de mostrar a arquitetura do meu país, mas também mostrar que nós conhecemos as coisas. Quando eu fiz a sede de Mondadori, por exemplo, eu não fiz uma colunata comum assim, não. Eu fiz cada vão diferente. Eu fiz um vão com 15 metros, eu fiz outro com 3, fiz 8 com 5. Uma coisa assim um pouco musical, vamos dizer. E depois eu pendurei nas vigas os 5 andares. Eu expliquei que o importante num prédio, numa colunata assim, não é apenas as colunas. O importante é o espaço entre as colunas. É para o arquiteto proporcionar esse espaço. Esse espaço faz falta, não é? É como disse um escritor. E quando a gente olha uma paisagem, as árvores da paisagem, o importante não são apenas as árvores, mas também o espaço entre elas. De modo que eu me lembro que o engenheiro italiano disse, não pode fazer tudo com 8 metros. Eu disse, não, é assim mesmo. A minha passagem teve essa preocupação política, né? A América Latina a gente sabe das coisas, né? E como é um país jovem, é uma espécie de doença infantil, a gente quer mostrar que pode fazer tudo. Eu me lembro que um dia eu fiz um verso e botei na parede do escritório. Eu estava na Argélia, né? Então era um desabafo, era uma coisa assim. Estou longe de tudo que eu gosto, dessa terra tão linda que me viu nascer. Um dia eu me queimo, meto o pé na estrada, é aí no Brasil que eu quero viver. Cada um no seu canto, cada um no seu teto, a brincar com os amigos vendo o tempo correr. Quero olhar as estrelas, quero sentir a vida, é aí no Brasil que eu quero viver. Estou puto da vida, essa gripe não passa, de ouvir tanta besteira não me posso conter. Um dia eu me queimo e largo isso tudo, é aí no Brasil que eu quero viver. Isto aqui não me serve de nada. A decisão está tomada, ninguém vai me deter. Que se foda o trabalho e este mundo de merda, é aí no Brasil que eu quero viver. La máxima inspiración de Niemeyer siempre ha sido su país y por eso ha hecho todo lo posible por llevar el nombre de Brasil con dignidad por el mundo. De esta manera, Oscar Niemeyer se ha convertido en uno de los creadores más representativos de su tiempo, sin dejar de ser fiel a sí mismo. Niemeyer ha recibido De volta ao Brasil, eu comecei a fazer outros projetos. Pediram para fazer o monumento JK, né? Eu fiz o monumento. JK é lá. Quando chegou o momento de subir a figura de JK, começou a questão. Os militares da época diziam que eu tinha feito a foice e o braço de JK era o martelo. E a discussão começou. E durante meses ficaram discutindo se subia ou não.
com a figura. E um dia, a viúva de JK, do presidente, estava na prefeitura com um dono de jornais e telefonaram para mim. Nós estamos aqui com o prefeito e chegamos à solução. Nós vamos botar o tijolo aqui, vamos fechar e desaparece a foice. Eu digo, não faz porque eu vou protestar. E felizmente a coisa foi esquecida e a figura está lá, está bem, tem um negócio, tem a foice lá, tem o martelo, a figura está lá muito bem. Então, a partir de 74, as próprias lideranças militares iniciaram a retirada e começaram a falar na distensão, a acenar com a abertura política e tal, e pouco a pouco a ditadura foi derrotada. O Oscar desempenhou o papel secretamente, quer dizer, participando de reuniões, dando força às pessoas, discutindo, ajudando a resistência contra a ditadura. Mas depois que voltou, ele colaborou muito para a reabertura, né, da democrática no Brasil. Do Niemeyer, o sangue significa toda a violência, dominação e opressão pelos quais passaram o povo latino-americano. E um pouco também dessa luta de algumas pessoas contra isso. Tá? Eu acho que todos nós, né, qualquer um, qualquer profissão, o normal é estar preso ao problema da solidariedade, da luta política, né? Mas quando eu fiz o projeto da América Latina, eu fiz com muito prazer, porque era uma ideia de aproximar os povos da América Latina, né? Juntos poderem lutar melhor. Então fiz uma escultura lá que eles aceitaram, então a mão sobe assim. E aqui tem um sangue correndo da mão. Quer dizer, a América Latina ofendida, né? Esquecida, né? Então foi um projeto feito com muito interesse, né? Com muita esperança, assim, de que pudesse contribuir nessa relação dos povos da América Latina, trocando experiências, né? De modo que foi um trabalho assim que fora que diferente dos outros, às vezes não tem significação nenhuma social, um trabalho que me interessou muito, acompanhei com muito cuidado. O Oscar decide uma obra, um grande projeto, em 1 hora. Eu acredito, é a única explicação que eu posso dar, é a diferença de um ser humano normal de um gênio. Deve-se passar com ele a mesma coisa que Mozart, que sentava para tocar uma música no piano e a música saía pronta, composta. Então, o Memorial da América Latina, com tantos prédios, quer dizer, com um programa tão complexo, para vocês terem uma ideia, eu num sábado, durante 1 hora, eu conversei com o Oscar e nós resolvemos todas as estruturas. Isso quer dizer que ele, num sábado de manhã, concebeu aquilo tudo, me chamou na hora do almoço, de tarde nós conversamos. No fim do dia, aquele projeto complexo estava todo concebido e sem nenhuma dúvida, sem nenhum sofrimento. Deve evoluir em função da técnica e dos problemas sociais. Por exemplo, a arquitetura brasileira, ela está baseada na técnica mais apurada, não é? Ela é bonita, ela procura coisa diferente, não é? Mas o conteúdo, quer dizer, a parte social é discriminatória. O brasileiro pobre não tem nem casa nem terra para morar. Mas isso é um problema que não cabe ao arquiteto resolver. Se o arquiteto está interessado nisso, como eu, é participar da luta política. É sair para a rua e protestar.
caracteriza o Rio são as montanhas, é a Bahia, essa natureza fantástica, não é? De modo que eu tive esse privilégio de fazer um museu num lugar tão bonito. De modo que eu não tinha que interferir na paisagem, eu tinha que discipliná-la. Eu tinha que subir para um projeto que a paisagem passasse por baixo, que ele enriquecesse. E foi nesse sentido que eu fiz o projeto. Eu não queria um volume em cima do outro. Eu queria que o projeto fosse feito uma linha que sobe, sensual, sempre ascendência, ela constitui assim a fachada do edifício. Mas foi talvez o prédio mais fácil de fazer, que era um terreno assim. O mar em volta, o prédio ficasse. Então o problema era um apoio vertical. E depois a arquitetura surgindo, feita uma flor assim. E o prédio me agrada, a rampa convida a subir. Internamente a solução é boa, não é? Os visitantes ficam curiosos de conhecer a arquitetura e assim também as pinturas expostas, não é? De modo que realmente é um projeto que me agrada. Um projeto muito espontâneo, que surgiu quase de repente. Eu acho que isso é a novidade, é um prédio diferente. Vocês podem ver muitos museus, mas igual vocês não viram. É uma obra diferente, é a invenção arquitetural. Isso aqui é a arquitetura. O que eu acho admirável no Oscar é essa vitalidade tremenda. Então tá esse senhor, de repente, inventando um museu, que é esse museu de Niterói, e esse museu é genial, né? Ele é genial porque ele é os sonhos do futuro que os anos 60 poderia ter. E ele parece assim um disco voador, uma espaçonave, mas ao mesmo tempo ele é um sonho do futuro gestado no passado, né? Ele tem esse jogo, ele tem essa brincadeira. Eu tive um sonho. Eu sonhava que abria a janela do apartamento e o rio era diferente. A cidade estava afastada do mar 1 quilômetro. E eu desci, me espantei de ver como tinham cuidado da natureza, hoje tão sacrificado aqui no Brasil. Como seria bonito o rio, sem o homem, não é? A natureza virgem, né? As praias, as montanhas, tudo isso, né? Sem serem tocados. Eu sou do Rio. Não sou nem de Brasília, nem ninguém. Sou do Rio, das Praias. Pessoal que gosta de viver, que vai pra praia, que apanha sol. Eu me lembro que um dia Le Corbusier disse: você tem as montanhas do Rio dentro dos olhos, não é? Mas não é, também tem outras coisas, não é? Tem a mulher também que nos atrai, não é? De modo que minha arquitetura não é o que o Corbusier dizia que eu tinha as montanhas do Rio nos olhos. É o que o André Malraux dizia sempre, que ele tinha um museu particular, onde ele guardava tudo que ele tinha visto e amado na vida. O que determina o interesse da arquitetura de Oscar é, sobretudo, a invenção e a beleza. Não que ele despreze o lado funcional, o lado técnico, do qual ele foi exímio mestre também, levando a propor para a engenharia brasileira estruturas que fizeram ela avançar e estarem de ponta no tempo. Sem dúvida nenhuma, a obra de Oscar Niemeyer é uma iniciação ao mundo formal brasileiro, à criação brasileira, porque ela parte da extrema simplicidade de formas, é isso que eu acho mais bonito em Niemeyer, e vai para a total riqueza da interpretação dessas formas, quer dizer, por elas serem simples, elas permitem uma absoluta e completa gama de interpretações. Oscar Niemeyer representa, sem dúvida, o reconhecimento da arquitetura pela alma brasileira, no sentido largo, amplo, no sentido popular, no sentido de que a arquitetura sai das academias, das escolas, dos estúdios,
como matéria de interesse desses ambientes e passa a ser uma matéria de interesse popular. Tarao, toe, toerote, tatu, tore, tobo, tobo, vererore, torero, tironirote, toro, mo, do, do, do. Acredito num mundo melhor, mundo realista, gente sabendo o pouco que representam, mas podendo viver de mãos dadas, como gente correta, digna, é tudo. Com seu traço futuro, Oscar nos ensina que o sonho é popular. Nos ensina a sonhar mesmo se lidamos com matéria dura, o ferro, o cimento, a fome da humana arquitetura. Nos ensina a viver no que ele transfigura, do açúcar da pedra, no sonho do ovo, na argila da aurora, na pluma da neve, na alvura do novo. Oscar nos ensina que a beleza é leve. A vida, no fundo, é um sonho assim rápido, cheio de prazer e drama, né? Mas é isso. A vida deve ser vivida e não contada, assim, em minúcias, bem rápido, cheio de prazer e drama, né? Mas é isso. A vida deve ser vivida e não contada, assim, em minúcias. Hoy en Casas visitaremos dos hogares sumamente originales.